Muito bem, bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, caras. Aqui é uma alegria tê-los por aqui, mais um dia, mais um encontro, mais um café com o Frankel. Aqueles que estão chegando, por gentileza, já deem um retorno quanto à transmissão, se estiver tudo certo. Tentei entrar agora há pouco, umas 2 vezes, não consegui, então o retorno de vocês é sempre muito importante, mas hoje ainda mais. Tá bem? Então, por favor, me digam aí. Bom dia, Igor. Bom dia, Mariane. Bom dia, Mônica. Bom dia, Maressa. Bom dia, Miriam, Fá Ferreira, Yara, grande Gabriel, Flávia. Excelente. Boa, obrigado. Legal. O pessoal tá dizendo que tá tudo ok. E aí, passaram bem? Desde o nosso último encontro, desde o último Café com Frankel? Tudo tranquilo por aí? Que bom. E agora, 6h20. Desculpem pelo pequeno atraso aí de 5 minutos. Tava com um problema aqui na transmissão. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Ah, que isso, Kátia. Alegria toda nossa. Vai ser muito bom tê-lo nessa 4ª turma da pós-graduação. Kátia está falando obrigado pela aprovação do meu esposo na 4ª turma da pós-graduação. Né? Eu falo, os cônjuges têm fila de prioridade, né, na pós-graduação. Estamos montando aí a 4ª turma da pós, as aulas começam já depois do carnaval, o processo seletivo está fechado, agora é analisar mais alguns candidatos e iniciar essa turma, uma belíssima turma, está ficando muito interessante isso tudo. Bom, então vamos lá para a nossa dose semanal aqui de cafeína espiritual, para a nossa pílula de Frankel. O que eu gostaria de trazer para vocês hoje é uma reflexão muito interessante que Elizabeth Lucas traz num dos seus livros, no livro Psicoterapia em Dignidade. Né? Elizabeth Lucas é uma dessas autoras que, vez ou outra, eu trago aqui para os nossos encontros. Né? Foi uma discípula direta de Viktor Frankl, uma grande amiga de Frankl. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente agora quando fui para a Áustria, em Viena. Né? Inclusive fizemos uma entrevista com ela, temos um material de aula muito interessante para usar em breve lá na nossa pós-graduação. Elizabeth Lucas já é uma senhora longeva, né? Já é uma senhora de quase 90 anos, tá bem? E eu queria trazer aqui um pouco de psicoterapia e dignidade, Elizabeth Lucas, para vocês. Tem um capítulo muito interessante no qual ela vai falar sobre... Deixa eu me encontrar aqui no livro. Pronto. Ela vai falar sobre a força inerente ao homem para a transformação. Né? Então, evidentemente, esse é um capítulo no qual ela fala dessa capacidade propriamente humana de se transformar, de mudar a si mesmo, não podendo mudar, mas a realidade ainda assim ele é chamado, convocado a mudar a si mesmo. Ela vai dar vários exemplos de mudanças que acontecem no mundo e que de alguma forma são símbolos de mudanças possíveis ao homem, tá bem? Metáforas dessas mudanças. Então ela vai falar da mudança do pedaço de carvão que se transforma em diamante, da lagarta que se transforma em borboleta, né? E assim por diante. Vai citar algumas outras realidades, até alguns mitos que nos colocam diante dessa capacidade de mudança, que nos falam sobre essa capacidade de mudança que todos nós temos, né? E a força que isso tudo nos confere. Tá bem? Bom, e lá para as tantas, isso tudo só para localizá-los dentro desse capítulo, só para esquentar aqui os motores. E lá para as tantas ela traz um estudo muito interessante. Ela vai citar alguns casos clínicos que valem muito a pena serem lidos. Acho que eu até trago para vocês em algum momento esses casos aqui no nosso Café com Frankel. E lá para as tantas ela vai falar de um estudo. Olha que interessante. Um estudo que foi feito numa universidade de Kiel por um pesquisador, Dieter Frey, um professor dessa universidade, um médico, que fez junto aos seus alunos e alguns outros médicos um estudo muito interessante.
O estudo basicamente consistia no seguinte: em observar o tempo de melhora para um processo de alta de alguns pacientes que estavam acamados. Ou seja, por que alguns pacientes tinham uma melhora dentro do seu quadro mais intensa e mais repentina, melhoravam de forma muito mais interessante no que diz respeito à qualidade, à velocidade dessa melhora, como eles mesmos vão dizer aqui no estudo, né? Alguns melhoravam a velocidade de um vento, enquanto outros permaneciam nos leitos, permaneciam na internação por mais tempo. Tá? De acordo, citando agora aqui esse estudo, de acordo com suas investigações, há pessoas que, após acidentes graves, se recuperam a velocidade do vento, enquanto outras levam um tempo enorme para se recuperar dos mesmos ferimentos. Ou seja, complicações muito parecidas dentro de um mesmo setor de internação, né? Muitas vezes uma mesma doença, uma mesma debilidade, um tratamento muito similar, enfim, condições parecidas, porque alguns se recuperam a velocidade de um vento, enquanto outros permanecem, né, na internação por tempos e tempos. E eles vão percebendo o quanto que, abre aspas, discussões filosóficas, estão no cerne dessa questão. O quanto que o modo como o paciente encarava a sua própria doença e a sua recuperação tinha a ver e estava diretamente ligado com a sua recuperação. De acordo com os estudos, a diferença na duração da internação hospitalar foram causadas somente em 20% pela gravidade das respectivas lesões, enquanto que as atitudes internas e o modo de pensar, é por isso que eles estão colocando nesse estudo como questões filosóficas, né? Enquanto as atitudes internas e o modo de pensar foram responsáveis em 45% por essa variância médica. Pois bem, quais foram então considerados os modos de pensar que prolongavam a doença contra os que favoreciam a recuperação? O que eles foram elencando nessa observação, nessa entrevista, nesse estudo de caso que eles foram fazendo com os pacientes na internação? O que aqueles que permaneciam por mais tempo internados, doentes, sem uma boa resposta ao tratamento, à medicação, tendo uma dificuldade de ter uma adesão ao tratamento, o que essas pessoas acreditavam, o que elas verbalizavam, o que constantemente se via nas atitudes e no lábio desses pacientes? Eles vão elencar aqui três questões que são causas de retardamento da recuperação. Olha, seríssimo isso, hein? 3 causas que são causas de retardamento da recuperação. Primeiro, essas pessoas que permaneciam mais tempo internadas, elas refletiam constantemente se e como poderiam ter evitado o acidente. Segundo, se sentiam totalmente impotentes e dependentes de ajuda alheia. Terceiro, acalentavam ideias sobre a injustiça do destino. Esses eram os 3 pontos que mais favoreciam esse retardo, essa demora na recuperação dos pacientes.
O que eles faziam? Eles ficavam discutindo com a doença, eles ficavam tentando encontrar as gêneses, as causas, os motivos, o que eles fizeram, o que eles poderiam ter feito, o que lhes faltou. Viviam essa síndrome, né, do e se naquele dia, e se naquele momento, e se ao nascer, e se minha mãe, né, e se Deus, e se os que estavam ao meu entorno. Eles ficavam presos nessas discussões acerca da doença, acerca do problema. Senhoras e senhores, discutir com os nossos problemas, discutir com eles, torna-nos ainda mais doentes. Discutir com os nossos problemas não faz com que os nossos problemas se resolvam, muitíssimo pelo contrário. Faz com que, além de termos aquele problema, agora venhamos a desenvolver um outro, uma neurose, um olhar hiper intencionado, um olhar hiperreflexivo para aquele problema. Além de não resolver o problema, nós o tornamos, por assim dizer, existencialmente mais pesado. A carga que carregamos é ainda pior. É claro que isso vai trazer também toda uma disfunção metabólica, isso vai atrapalhar também a nossa capacidade endocrinológica, porque essa atitude neurótica de ficar discutindo, de ficar olhando para o problema também trará afetações de ordem física, mas aqui eu não estou nem entrando nas questões de ordem física. Estou colocando as questões de ordem psíquica e de ordem espiritual. Isso nos torna ainda piores, mais doentes. Ficar debatendo com o problema, presta atenção. A primeira coisa que esse estudo nos ensina: nós não devemos debater com os nossos problemas. Nós não devemos ficar abrindo diálogo com os nossos problemas. Ficar falando com ele, ficar falando dele e ficar falando a partir dele. Como assim, Luiz Henrique? Bom, me explico. Primeiro, o problema não é algo que nós... Problema dos mais variados. Aqui, o estudo está falando de pessoas que estão em internação por conta de questões fisiológicas, de doenças e assim por diante, né? Mas enfim, os nossos problemas diários, cotidianos, que não são poucos, nós não podemos ficar falando com os nossos problemas, dialogando com eles. Ficar nessa espécie de solilóquios, né? Em que eu, conversando comigo mesmo, durante todo o dia, fico evocando os problemas e me questionando e me perguntando, mas e se? Mas bem comigo, mas bem agora, mas bem hoje, mas bem aqui em casa, mas bem no meu trabalho, né? Eu não fico nessa espécie de solilóquios, nesse diálogo comigo mesmo, trazendo à baila, trazendo à tona os meus problemas. Isso não se faz. Isso piora o quadro. Isso torna tudo pior. Isso faz com que seus problemas fiquem de um tamanho desproporcional. Você vai agigantando as dificuldades que você já tem. Você não fala com o problema, você não fala dele, você não fala a partir dele. Como assim não fala dele? Você não fica relatando isso aos montes. Tem pessoas que, assim, tudo que tem a falar, muitas vezes, tudo que tem de assuntos são os seus problemas. Enquanto para a pessoa, de forma despretensiosa, né? Como que ela está? Oi, bom dia, tudo bem? A pessoa já quer te entregar o problema dela, já quer falar dele. Oi, bom dia, como está? Tudo bem? Ah, não estou muito, não. Bom dia, tudo bem? Ah, mais ou menos, né? É que ontem, lá em casa... E aí, tudo bem? É mais ou menos, né? É que já vai fazer 6 meses que a pessoa fica falando do problema, entende? Coisa mais chata, é chata para todos. E além de ser chato, não obstante ser chato, isso não ajuda. Isso não traz solução, isso não traz a cura, isso não traz o fim do problema. Muito pelo contrário, só faz com que você e o problema cada vez mais
estejam juntos e misturados, faz com que haja um casamento seu e do problema. E você também não fica falando a partir dele. Como assim falando a partir dele? Tem pessoas que constroem a sua vida a partir dos problemas ou a partir de um grande problema, fazendo do problema o eixo de todo o discurso narrativo. O eixo a partir do qual ela desenvolve toda a sua vida. Olha que coisa terrível. Vocês conseguem imaginar o quanto isso é nocivo, o quanto isso é trágico? As pessoas vão construindo a vida a partir de um problema. As escolhas que têm, o que fazem ou deixam de fazer, é tudo por conta do problema. Ah, mas é claro que eu sou esta pessoa, afinal de contas eu tenho, eu tive, eu trago aquele problema. A pessoa, a partir do problema, foi vendo assim, o que ela deveria fazer e foi construindo tudo, tendo como centro da vida. Tem pessoas na clínica que você conversa, você para escutar, para acolher, e você vai percebendo que toda a vida financeira, a vida espiritual, a vida familiar, toda a vida daquele indivíduo foi construída a partir de um problema. De um trauma, de uma situação lá da infância, de uma debilidade física que ele tem, de um diagnóstico que ele recebeu. Que terrível, né? Então assim, dentro desse estudo que nós encontramos pessoas que pioram, pessoas que vão de mal a pior, já estão ruins, né? Porque estão internadas, estão lá, né, recebendo ajuda médica, estão acidentadas. Pessoas que receberam um diagnóstico, pessoas que estão internadas por conta de um acidente grave e que pioram e que permanecem na internação. Por quê? Porque refletem constantemente se e como poderiam ter evitado o acidente. Essas são as pessoas que pioram. Outra atitude que essas pessoas têm, elas se sentem totalmente impotentes e dependentes da ajuda alheia. As pessoas começam a se escorar, a se apoiar nos outros. Elas não evocam aquele princípio de autonomia, aquele desejo de fato fazer e fazer por elas mesmas, aquilo que lhes cabe, aquilo que é possível. É evidente que nem tudo é possível. Eu preciso reconhecer que eu sou necessitado e que preciso que outras pessoas me auxiliem em muitas coisas na minha vida. Mas essas pessoas, assim, elas se interditam. Elas se colocam nesse estado de impotentes. Botam uma faixa na vida delas e se interditam. Olha, a partir de agora eu não posso mais nada, façam tudo por mim, me tragam a sopa, troquem as minhas feridas, né? Me deem o banho, leiam um livro para mim. Mas não tem nada mais que você pode fazer? Só porque você está de cama, só porque você está numa situação debilitada, você precisa agora se colocar como esse ser interditado. Pessoas que vão assim, se desonerando das responsabilidades. Eu não sou mais responsável por nada, eu já não posso nada, afinal de contas eu tenho o meu problema, afinal de contas eu estou numa situação difícil. E fica esperando do mundo, fica esperando das outras pessoas e já não responde, já não faz, já não atualiza. A terceira coisa que essas pessoas fazem, tal como demonstrado aqui pelo estudo, elas acalentavam ideias sobre a injustiça do destino. Foram injustiçadas. Ó céus, ó terra, né? Por que comigo? Por que bem hoje? Por que agora? Né? Isso não é justo. Eu tinha tantos projetos, essa semana eu tinha tantos afazeres e bem agora surge um problema. E ficam acalentando essas ideias sobre uma espécie de injustiça do destino. Bom, esses são aqueles que caminham de mal a pior. Agora, existem aqueles que vão se curando a velocidade de um vento, que vão tendo melhoras significativas, que não, não obstante terem uma doença, que sem desconsiderar a doença, conseguem dar passos em direção à saúde. É uma saúde que nunca é total, né? Ninguém está livre de alguns
traumas, ninguém está livre, traumas que eu falo aqui em todos os sentidos, né? Bio e psíquico. Ninguém está livre de alguns traumas, ninguém está livre de alguns problemas, ninguém está livre de alguns diagnósticos, ninguém está livre, né, de algumas afetações. Agora, existem pessoas que conseguem olhar para isso tudo de modo calmo, de modo sereno, sem neurose, e que conseguem compreender o que elas podem fazer sem, contudo, desconsiderar isso, mas a partir disso, que é uma partir muito distinta, né, daqueles que constroem a vida tendo como base, tendo como eixo central o problema. Não, olha, tendo em vista o fato de que isso faz parte da minha vida, como eu consigo me colocar à disposição, amar, servir, me dedicar aos outros, cumprir os meus trabalhos, realizar as minhas tarefas, sem cair na loucura de negar, mas sem cair também na loucura de debater e dialogar com isso constantemente. Elizabeth Lucas vai falar que essas pessoas, de alguma forma, elas conseguem viver essa atitude do perdão, que não é um perdão enquanto uma compreensão do ocorrido. O perdão não é uma compreensão do ocorrido. Eu entendo todos os detalhes, os pormenores, as entrelinhas, aí então eu consigo perdoar o destino, perdoar um outro, né? Perdoar a mim mesmo e assim por diante, para seguir adiante. Não é uma compreensão. Ela diz o seguinte: na verdade, a solução última está na mudança interior da própria pessoa. Temos uma tendência para querer esclarecer tudo, saber o que está por trás de tudo, saber o que está atrás de tudo. Com isso começamos a cismar e a duvidar, a criticar e a interpretar, enredando-nos numa realidade ilusória, distante da realidade objetiva. Por outro lado, faz bem, prestem atenção, terminando com isso, tá? Por outro lado, faz bem deixar como estão as coisas que não podemos mais mudar. Respeitar comportamentos dos nossos semelhantes e aceitar as fatalidades, concentrando-nos naquilo que é de nossa responsabilidade, em conjunto com o mundo. Tanto a força para a reconciliação quanto a força para a mudança originam-se no mesmo anseio por uma existência recompensadora, que somente nos recompensará se nós mesmos pudermos nos sentir como recompensa por algo ou alguém. Além disso, está o vazio. Ou seja, pegando aquilo que é central dentro dessa colocação, que tem tantos outros pontos interessantes, né? Central aqui para nós. O que essas pessoas que caminham com passos firmes e largos, que melhoram e promovem saúde ao seu entorno, o que elas fazem? Elas se colocam como seres responsáveis. Elas vão responder àquele chamado, elas vão responder àquela convocação. Sem se debater, sem ficar questionando, sem ficar buscando uma compreensão total. Não, olha, isto posto, se a situação é essa, se isso me acomete, se esse é um problema, se esse é o problema de hoje, se esse é o mal que me cabe nesse dia, se essa é a dificuldade que eu tenho que enfrentar, se esse é o leão que eu tenho que matar aqui, agora, hoje, pois bem, eu quero agir de modo responsável. O que me cabe? O que eu posso? O que eu consigo? Quais são as melhores atitudes que eu posso ter? Como que eu posso fazer isso tudo com dignidade? Ter essa dignidade mesmo em meio às dificuldades, ao sofrimento? Como eu posso agir com valentia, sem me subestimar? Como eu posso fazer disso também um serviço para o outro? Fazer disso um crescimento pessoal, mas também um crescimento para aqueles que estão ao meu entorno. Como que, ao me tornar uma pessoa melhor, eu posso me colocar de modo mais atento, mais disponível para servir aqueles que necessitam de mim? A pessoa que entra no processo de melhora, de cura, a pessoa que tem mais resiliência, que consegue entender o que é essa força de transformação, é esta pessoa que vive uma vida de modo responsável. Ela não vive de escapismos,
tentando achar culpados, ela não vive se desonerando da responsabilidade da vida, ela não fica se interditando, pobre de mim, coitado de mim, não posso nada, essa situação é tão pior, tão maior do que eu imaginaria, do que eu gostaria, do que eu tenho condições. Não, ela não entra no caminho dos fracos, dos covardes, dos tíbios. Ela entra no caminho dos corajosos, dos valentes, que são responsáveis. Se é isso que me cabe, se este é o meu problema, pois bem, adiante. Pois bem, avante. Darei o melhor de mim, farei tudo que eu posso, tendo em vista aquilo que eu trago, aquilo que eu tenho de capacidade, de habilidade, de competência, e farei isso tendo em vista os outros, aqueles que dependem de mim, aqueles que eu amo, para que eles possam se beneficiar das minhas lutas, para que eles possam celebrar comigo as minhas conquistas. Esse é o caminho da transformação. O outro caminho é o caminho do vazio, daqueles que permanecem acamados, internados, interditados, sempre piorando, sempre se queixando, lambendo as suas feridas. Tá bem? Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. Começar também aqui as atividades. Vamos, molecada, para a escola. Tenham todos um bom dia. Obrigado pelo carinho, pela presença. Dei um print aqui na live, tá bem? Coloquem lá nos stories, comentem. Tragam mais e mais pessoas para participar dos nossos programas, para receber esses conteúdos, essas doses semanais de cafeína espiritual. Nos vemos no Café com Franca na próxima terça-feira e muito antes disso, aqui nos momentos de conversa, de interação, né, no feed, nos stories, no Instagram, tá bem? Fiquem com Deus, tenham um bom dia e até a próxima. Tchau!